Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre a abertura e acesso dos dentes posteriores. Como objeto de aprendizagem, a gente vai disponibilizar esse vídeo para que vocês assistam e familiarizem com esses conceitos que serão abordados. Inicialmente, nós vamos hoje conhecer as particularidades da anatomia interna dos dentes posteriores, com ênfase ao número de canais, dando ênfase ao número de canais, ao comprimento das raízes e a forma de contorno das cavidades desses dentes posteriores. E conhecer também os fundamentos para uma adequada abertura coronária nos dentes posteriores. Nós já deixamos disponibilizados também dentro do AVA as referências para esse estudo, que é o livro do professor Hélio Pereira Lopes, agora com a 5ª edição, bem atualizada, disponível na Biblioteca Virtual de 2020, e o livro Endodontia Laboratorial e Clínica, do professor Carlos Estrela, de 2013. Então, no ambiente virtual, vocês encontram no capítulo 7 as referências para o presente estudo, né, desse assunto, e no livro Endodontia Laboratorial e Clínica, o capítulo 2, preparo coronário e o esvaziamento do canal radicular. Então vocês vão ver essas diferenças entre dentes, aquilo que vocês viram na endodontia 2, né, de dentes anteriores, com os dentes agora posteriores. Então, o estudo da anatomia interna, vocês viram na endodontia 1 a importância disso dentro do contexto do tratamento. E na endodontia 2, agora nós vamos ver esses estudos em regiões de uma maior complexidade anatômica, que são os dentes posteriores, né? Então nós vimos ao longo do nossa caminhada, desde do conhecimento da anatomia interna até as diferentes fases do tratamento, que a anatomia interna estabelecia parâmetros para se alcançar o sucesso. E são situações que afetam as possibilidades de sucesso se a gente não conhecer bem aquela região anatômica do qual a gente está se deparando. Então, a gente pode observar que, por esse desenho, extraído do livro do professor Hélio Pereira Lopes, agora de 2020, a 5ª edição, a gente vê que, quando a gente compara um dente anterior com dentes posteriores, né, a gente percebe-se as diferenças anatômicas, né, são dentes que agora vão apresentar mais ramificações, né, mais regiões de achatamento, né, mais istmos. Então você vê um exemplo aqui de um dente que mostra a anatomia interna por imagens de microtomografia, a complexidade dessa anatomia interna. Então essas ramificações, essas presenças desses istmos, dessas regiões achatadas do canal, a presença de mais de um canal, às vezes 3, 4 canais, né? Então a gente percebe-se que o nível de complexidade ele aumenta. Principalmente se a gente começa a comparar até a forma desses canais articulares de cervical para apical. Então você pega nesse exemplo os incisivos, né, que a gente viu que apresenta algumas ramificações, principalmente os incisivos inferiores, né, presença até de um segundo canal, mas não são tão grandes comparadas aos dentes posteriores. Então, o nível de complexidade, a situação que a gente se depara agora para os dentes posteriores é bem particular. Então, nesse sentido, a ideia é que a gente aprenda as características de uma forma mais geral, tanto do pré-molar, dos pré-molares superiores e inferiores, quanto dos molares superiores e inferiores. Então, quando a gente for fazer a nossa abertura lá no laboratório, o primeiro dente que a gente vai se deparar é o primeiro molar, é o primeiro pré-molar superior. Então ele vai ter uma forma de contorno compatível com a anatomia interna. Nós vimos que nesses estudos o que determina a forma de contorno dessas cavidades é a forma da cavidade interna, né, que determina como é que vai ficar a sua cavidade final. E repare que nesse desenho à direita nós temos dois instrumentos para fazer a odontometria, né?
e que é necessário a gente fazer uma dissociação, ou seja, uma técnica de Clark, quando a gente for fazer, por exemplo, uma radiografia de odontometria. Então, quando a gente tira a radiografia, se eu tiro uma radiografia no centro do dente, uma ortorradial, devido à sobreposição eu não consigo identificar qual o canal que está para a palatina, qual instrumento está na palatina e qual instrumento está na vestibular. Então é necessário a gente fazer uma pequena dissociação, seja mudando o ângulo um pouco para a direita ou para a esquerda, para a gente saber diferenciar um canal do outro. Então, como características gerais, o primeiro premolar superior ele apresenta um comprimento médio de 21 milímetros e um número de canais, uma prevalência de um número de canais quase que 84% de eu encontrar 2 canais. E a forma de contorno dessa cavidade será ovalada. Ovalada no sentido vestíbulo lingual. Então, quando a gente pega algumas situações, né, do laboratório e às vezes uma foto clínica, a gente vê essa forma de contorno. Então, ovalada no sentido vestíbulo lingual, com preservação das margens proximais. Então, eu não estendo muito meu preparo no sentido mésio-dissal, e sim vestíbulo lingual. Então, essa característica da cavidade ela é determinada, evidentemente, pela forma de contorno da anatomia interna. Então, nesse sentido, nesse exemplo, você pode ver que onde está essa setinha, essa linha, são áreas de achatamento, o chamado istmo que a gente tem entre um canal e outro, que a gente precisa, às vezes, passar uma agitação de uma solução irrigadora. Hoje é muito discutido isso nessas áreas, no sentido de fazer um processo de sanificação mais adequado, né? Então, exemplificando aqui a forma de contorno ideal para um pré-molar superior. Nós vimos também que a gente precisa de um equipamento de brocas e pontas necessárias para me fazer essa abertura inicial e esse refinamento, né? Então, aqui também extraído do livro do professor Hélio, a gente vê pontas esféricas diamantadas para a gente fazer uma abertura inicial. Repare que aqui a gente tem para molares, a gente usa uma ponta com diâmetro um pouco maior do que nos incisivos, né, com a 1014 ou a 1014 HL. Claro que pré-molar, como uma cavidade mais achatada, a gente vai optar por uma 1012, uma 1011, uma 1012. E uma vez feita essa abertura inicial, nós vamos fazer essa fase de refinamento, que vocês viram na endodontia 1, que é aquela forma de contorno, que vai dar aquela forma de contorno da cavidade. Né? Quando vocês faziam a forma de contorno triangular com a base voltada para vestibular, quem fazia essa fase seriam as brocas troncocônicas. Um exemplo aqui, a broca Endozê, ou uma 2200, ou uma 3082, que faria esse refinamento. Então é sempre interessante a gente observar o respeito dessas características e evitar, evidentemente, desgastes excessivos, como nesses exemplos, onde desgastou muito a estrutura dentária, né? Ou às vezes desgastes ainda que não são suficientes para se localizar o canal. Então a gente vê que a gente tem que observar se ainda não tem teto, né? Se ainda a gente tem uma forma de contorno ideal, se a gente explorou esses canais e encontrou 2 canais, já que a prevalência da gente encontrar 2 canais nesses pré-molares são maiores, né? Então a gente tem que se ater para isso. Dando um ênfase sempre para um pré-molar superior, como ele é um dente mais achatado, dá preferências a uma seleção de pontas um pouco mais menos calibrosas, né, uma 1011, uma 1012, para a gente fazer essa abertura inicial. Então, necessariamente, a gente tem que ver um ponto de eleição. Então, a gente tem um sulco central, que é um sulco anatômico, né, que a gente tem, e no centro desse sulco é onde eu vou iniciar a minha abertura. Então eu inicio a minha abertura e vou estendendo, conforme mostra esse desenho à esquerda, vou estendendo tanto para vestibular quanto para palatino, dando essa forma ovalada. Depois você, obviamente, faz a fase do refinamento, a forma de contorno, utilizando-se uma broca, uma ponta
troncocônica 3082 ou 2200 ou a ENDOZ para dar esse refinamento. Quando a gente estuda a anatomia interna desses premolares, a gente pode encontrar diferentes situações da parte radicular. Então a gente pode ter, por exemplo, em quase que 72%, a gente pode ter uma bifurcação, sabendo que essa bifurcação ela pode se iniciar no terço cervical, ou ela se ramificar a partir do terço médio, ou somente na parte apical, né? Mas ter essas divisões entre raiz vestibular e raiz palatina. Mas pode ser que as raízes sejam fusionadas. Em 23% do caso, você pode encontrar uma raiz única, por exemplo, né, que não tem essa bifurcação entre as raízes. E um caso mais raro é quando você encontra uma raiz trifurcada, ou seja, premolar com 3 canais, que também são situações anatômicas atípicas, mas que a gente pode se deparar. Quando a gente analisa o segundo premolar superior, a gente pode ver que a prevalência de eu encontrar 2 canais, ela passa a ser menor do que no primeiro premolar superior. Então ele apresenta um comprimento médio de 21 milímetros e o número de canais é em 53%, a chance de eu encontrar um canal, e 2 canais em 46%. Claro que essas estatísticas são estudos de levantamentos que não necessariamente é uma obrigatoriedade, mas é uma estimativa mais ou menos do que a gente encontra. A gente pode encontrar um canal ou 2 no segundo premolar superior. Mas a prevalência de 2 canais aqui é menor. E a forma também ovalada. Então, tanto para o premolar superior quanto para o segundo premolar superior, a forma de contorno é ovalada. Então, nesse desenho, a gente vê, exemplificando, essa diferença. Quando eu pego um primeiro premolar, né, e um segundo premolar. E você pode encontrar 2 canais em 46% das situações, né, então você tem que explorar, né, que é quase que meio a meio, né, então as chances de você encontrar 2 é grande, ou às vezes encontrar um só, de forma mais achatada também. Então a gente tem que ter esse conhecimento anatômico para a gente entender que na hora que eu for fazer a exploração do canal articular, eu saber mapear e saber interpretar se realmente vai ter, se eu vou encontrar 1 ou 2 canais nessas situações. Mudando o grupamento aqui agora, nós nos deparamos com o primeiro molar superior, que é o maior dente que a gente tem na arcada, né, em proporção e volume. E o comprimento médio das raízes palatina é 21 milímetros e as raízes vestibular, tanto a mesovestibular quanto a distovestibular, é 19 milímetros. No primeiro molar superior, é mais prevalente eu encontrar 4 canais. Então aqui é uma estimativa de quase que 60%, então tem trabalhos que mostram até mais do que isso, né? E uma forma de contorno, aqui que a gente encontra, trapezoidal, determinada evidentemente com a forma, reflete a superfície externa e a anatomia interna desse dente também. Nesse exemplo, a gente pode ver, é interessante a gente ver a anatomia dos molares em si. Então, quando a gente pega o primeiro molar superior, né, que nesse desenho aqui está mais para a direita, e vai caminhando para a posterior, ou seja, do primeiro molar para o segundo molar superior, depois para o terceiro molar, o que a gente observa com esses pontinhos, que é justamente a entrada dos canais? Que eles vão se aproximando. Então, em outras palavras, quanto mais posterior estiver esse dente, a tendência desses canais é o quê? É ocorrer um achatamento. Então você pode ver aqui abaixo, nessas imagens já realizadas da abertura coronária, que você tem às vezes uma forma mais triangular ou trapezoidal do primeiro molar superior, no segundo já é assim, mas um pouco mais achatado, ou seja, os canais estão um pouco mais próximos, e no terceiro molar quase que eles ficam mais alinhados. Então ocorre esse achatamento do dente, né, na medida que a gente caminha para o posterior. E isso é interessante a gente entender, porque serve depois para a gente mapear a localização exata desses canais. Eu vou saber que
do primeiro para o segundo, esses canais vão estar mais próximos um do outro. E é importante você saber da presença desse quarto canal. E esse quarto canal ele tem uma localização, né? Então eu vou procurar esse quarto canal aonde? Na porção mesial da raiz. E nessa porção mesial da raiz, eu tenho dois canais que eu devo encontrar. Eu tenho um canal mesovestibular e eu tenho um canal mesiopalatal. Ou seja, então você vê nesse pontinho aqui, você tem um pontinho pequenininho, que é o quarto canal. Então essa é a localização mais precisa e exata de onde a gente vai encontrar esse quarto canal e que a gente deve explorar essa área. Se a gente compara a forma desses canais, a gente vê que tem diferenças, né? Quando a gente compara um canal palatino num corte, numa seção às vezes cervical, o canal mesovestibular e o canal distovestibular, a gente vê que o distovestibular e o canal palatino são mais cilíndricos, né? Mais arredondados, enquanto o mesovestibular são canais muito mais achatados. E a gente depois vamos ver em assuntos posteriores, né, da implicação que isso tem dessas regiões que são mais achatadas, são mais difíceis da ação do instrumento endodôntico, o que faz necessário hoje a gente promover uma agitação de uma solução irrigadora nessas áreas, usar de outras estratégias de sanificação para atingir essas áreas de achatamento e de istmo. Então, esse conhecimento da anatomia interna ele é fundamental, né? A gente se depara muito com molares na clínica para resolver e nós temos que saber que é um dente que o primeiro molar superior, na grande maioria das situações, apresenta um quarto canal, né? E a forma de contorno desses dentes reflete, é claro, a superfície externa. Então, com a ponta esférica diamantada, vai no centro do sulco e depois você vai estendendo conforme mostra esse desenho. Lembrando que na mesial eu tenho um canal mesovestibular e o canal mesopalatal. Então você estende essa forma de contorno, que pode ter um aspecto também triangular, com a base voltada para incisal, um aspecto trapezoidal, também não está errado. Então você pode encontrar na literatura tanto uma forma trapezoidal quanto uma forma triangular. Ambos as situações estão corretas, né? Então, uma vez que a gente remove isso, a gente encontra a anatomia dos canais, a entrada, né? Você define isso, né? Você tem lá o canal distovestibular, o canal mesovestibular, que um pouco mais para posterior a gente vai ter que mapear e encontrar o canal mesopalatino e o canal palatino, que é o canal mais amplo, né? Lembrando que o canal distovestibular encontra-se deslocado para a porção central da face central. Isso aqui é muito importante, pessoal. Então, se vocês entenderem que o canal distovestibular está localizado na porção mais central, eu não vou estender tanto o meu preparo lá na distal. Então, repare sempre esse desenho que o seu canal distovestibular ele vai ser muito próximo ali da região central. Então, nesse desenho a gente vê, olha lá, o canal mesopalatino. Então, na clínica, a gente pode ter umas situações assim, da gente estender esse preparo, né, uma forma mais triangular, e depois, uma vez que a gente remove o teto, a gente vai explorar e depois vai preparar o orifício de entrada e fazer toda aquela sequência dos fundamentos do preparo, que vocês viram muito bem isso na endodontia 1. Né? Então, nesse sentido, essa remoção, muitas vezes, desse ombro lingual, ela é extremamente necessária para que a gente facilite a ação do instrumento, o instrumento não toque, não sofra deflexão, então às vezes aquele desgaste compensatório inicial para a gente facilitar a ação do instrumento de uma forma mais livre e direta no canal, também é fundamental a gente estabelecer esses parâmetros. O segundo molar superior, ele tem também uma raiz palatina de um comprimento médio de 21 milímetros, a raiz mesovestibular e a distovestibular 19 milímetros, só que com a prevalência de eu encontrar 3 canais ao invés de 4. Claro que isso aqui é uma estimativa, hoje já tem trabalhos às vezes que encontraram até mais quarto canal no segundo molar superior do que no primeiro, né? Um trabalho publicado pelo professor
Barletta mostrou uma condição diferente, né? Então, às vezes, num levantamento que a gente faz, a gente pode encontrar coisas um pouco mais atípicas. Mas não necessariamente a gente segue um parâmetro, né? A gente vai seguir um parâmetro que a prevalência de eu encontrar 3 canais nessa situação. E uma forma de contorno trapezoidal. Então, quando a gente analisa isso, olha lá, no molar superior eu tenho uma prevalência de eu encontrar 4 canais, né, e o segundo molar superior é maior a ocorrência de 3 canais. Então, mas eu posso encontrar 4 canais, né, no segundo molar superior também, quase em 30%. E aquilo que a gente tinha comentado nos slides anteriores, quando eu caminho, a setinha mostra isso, quando eu caminho de primeiro molar para o segundo molar para o terceiro molar, a tendência desses canais é ocorrer um achatamento. Então a gente tem esse achatamento e esses canais ficam mais próximos um do outro. A gente vai fazer também no laboratório os inferiores, os dentes posteriores inferiores. O primeiro molar inferior tem um comprimento médio de 21 milímetros e na sua grande maioria a presença de um canal, mas pode encontrar 2 canais conforme esses dados extraídos do livro do professor Estrela, em 31%. A forma do canal é achatado no sentido mesodistal e no ápice ele é mais arredondado. Então, como é um dente anatomicamente, eu posso ter uma forma circular, né, uma forma circular devido às características anatômicas desse dente. Não que o Valada também esteja errado. Então, tanto no premolar inferior quanto no segundo premolar inferior, é mais prevalente eu encontrar um canal. Comprimento médio, 21 milímetros. E uma forma de contorno circular. Então, essas características anatômicas, olha só, quase que em 87% dos casos, numa estimativa de um estudo, né, é encontrar uma raiz, um canal e um forame. Mas é claro que isso pode variar, eu posso ter ramificações, condições atípicas e que a gente deve se ater para isso aí. Então nós temos aqui uma característica do primeiro molar inferior, né? Do primeiro molar inferior com comprimento médio de 21 milímetros, número de canais de 2, uma prevalência de encontrar 3 canais nesses dentes, né? E eu posso ter uma forma retangular, ou seja, devido às características anatômicas, eu posso ter uma forma de contorno retangular com o lado menor voltado para a distal. Então esse exemplo mostra mais ou menos isso, né? No primeiro molar inferior, eu encontro 3 ou posso encontrar 4 canais, né? Isso vai depender às vezes desse achatamento. Se uma vez que eu faço a abertura e tem esse achatamento, eu posso ter essas situações aqui. Então, quando eu tenho uma forma mais arredondada, eu tenho um canal na porção distal. Se você faz a abertura e está mais achatado, eu tenho que explorar e encontrar o canal disso vestibular e o disso lingual. Então, em 56% dos casos, 3 canais e no segundo molar superior também a presença de 3 canais, mas posso encontrar também 4 canais. Então é importante a gente conhecer essas características anatômicas. Olha só esse desenho, né? Sempre a área de abordagem é no centro do sulco, é no centro do sulco. E a gente faz essa área de abordagem, estende para as regiões, encontra o canal mesovestibular, o mesolingual e o canal distal, conforme a gente mostrou também nos molares superiores, ele sempre está mais centralizado em relação a essa face oclusal, né? E você pode ter outras características, você pode encontrar 4 canais, um canal um pouco mais achatado, e aí eu vou ter o canal disto vestibular e o disto lingual, além dos canais mesovestibular e mesolingual. Todos esses desenhos vocês estão disponíveis no site da Endoscience, vocês podem baixar como objeto de estudo. Então os molares superiores, eles têm 21 milímetros de comprimento e prevalência de 3 canais na grande maioria dos casos. Então nós vimos que quando a gente compara os dentes anteriores, né,
por exemplo, o incisivo central superior e o lateral superior, o central inferior e o lateral inferior, tem uma forma triangular. Então, só recapitulando aqueles estudos que vocês tiveram na Endo 1 e agora para a Endo 2, 23 milímetros, 21 milímetros de comprimento para os centrais inferiores. Premolares superiores têm uma forma de contorno ovalada no sentido vestíbulo lingual, vocês viram nos desenhos que a gente mostrou. 21 milímetros de comprimento, né? Pode ser uma forma circular para os premolares inferiores. O molar superior ele tem uma forma trapezoidal, 19 milímetros de comprimento para as raízes vestibulares, né, mesiais e distais, e 21 para a raiz palatina. Lembrando que isso é um comprimento médio. O premolar inferior, olha lá, 21 milímetros, uma forma mais circular. Os caninos, né, superiores e inferiores, 25 milímetros de comprimento, uma forma ovalada. E por último aqui, os molares inferiores, né, uma forma retangular com a base com um lado ou menor voltado para distal. Né? Então essa foi a ideia desse objeto de estudo. As referências encontram-se dentro do site. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Para encerrar com essa frase do nosso inesquecível Ayrton Senna, quando você estabelece um padrão elevado para si mesmo, em certos momentos terá que bater os próprios padrões. É assim que os limites sobem. Então continue nessa evolução, nesse caminho da evolução, estudando, se dedicando, que a gente vai crescendo a cada dia. Grande abraço a todos e nos vemos na próxima oportunidade.